computação. Ele é doutor em computação aplicada pelo INPE, é especialista pela Universidade de Münster, na Alemanha, e pela Universidade de Jaun, na Espanha. É mestre em engenharia urbana pela UFSCar, coordenador e consultor de projetos de TI de empresas como Bradesco, JBS Friboi, a Cadbury, Adams e a Pets, coordenador de grupos de estudos de varejo de baixa renda, executor de projetos de relacionamento e fidelidade e founder e CEO da GS Ciência do Consumo. E meu grande amigo Fernando Gigotti, por favor. Bom, nós vamos bater um papo aqui por 1 hora, mais ou menos. É pouco tempo, Gigotti. Então, quem vai falar, né? É uma satisfação enorme ter você aqui. Assim, eu convivi muito com você e eu sempre te admirei bastante. E eu estava louco para te chamar para vir aqui e fazer você compartilhar sua experiência e seu conhecimento com todo esse pessoal. Bom, muito obrigado, Vlad. A recíproca é verdadeira, do fundo do coração. Eu tive a oportunidade de participar do início do Startup Grid, como eu acho que vou fazer um contraponto com o Vlad. O Vlad sempre vinha muito entusiasmado, muito feliz com a ideia, e eu sempre puxava o Vlad no chão e falava: Vlad, eu vejo esses problemas que você pode ter, e hoje, vendo a dimensão que se tomou e o entusiasmo e a força com que você toca isso, junto com o time, obviamente, me deixa muito feliz e honrado em participar. Muito obrigado. Prazer. Ô, Gigotti, quando eu te liguei para fazer um convite, você falou muito que a empresa está no momento de buscar uma internacionalização, tem nisso conversas com fundos de investimento, né? Então a gente já pensa em algo grande, né? Algo muito grande e assim, eu queria coisas que as pessoas aqui, muitas não têm essa experiência, né? Eu queria, assim, que você contasse como que é sentar numa mesa de negociação de um fundo de investimento. Qual que é o tom da conversa, né? Como que acontece isso? Bom, a primeira oportunidade que eu tive desse projeto de internacionalização da GS foi em junho do ano passado, especificamente no dia 22 de junho de 2018. Eu sentei na mesa com 2 caras, numa cidade chamada White Plains, que é do lado de Nova York, nos Estados Unidos, um chamado Bill e outro Bob. O Bill com 84 anos e o Bob com 82, ambos fundadores da SPAR. A SPAR é a maior empresa do mundo hoje de merchandising. Ela tem atuação no Brasil. Em 2 anos que ela chegou no Brasil, ela se tornou líder nacional, já com 7 mil empregados aqui no Brasil. E mundialmente eles têm aproximadamente 100 mil funcionários. O Bob, ele foi capa do The New York Times em 1974. Eu nasci em 75, vocês têm ideia. E por que ele foi capa? Na época, esse cara criou um modelo preditivo de vendas para a Pepsi, que era uma concorrente da Coca-Cola. E o modelo dele era tão assertivo, ele é um matemático, o modelo dele era tão assertivo que gerou benefícios que ele colhe até hoje, né? Ele pôde fundar a SPAR e ter hoje atuação em 14 países. Eu conheci a SPAR aqui no Brasil, porque nós atuamos no varejo brasileiro e em vários varejistas que nós atuamos, a SPAR também atua fazendo um trabalho que a priori não tem nada a ver com o trabalho da GS. Mas quando você começa a olhar com um pouco mais de detalhes, eu percebi uma sinergia muito grande entre a nossa empresa e a SPAR. E isso ajudou? Ajudou. Eu conheci o CEO nacional e levei uma proposta para esse cara, o Jonathan. Ele falou: eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de internacionalização da GS junto com a SPAR e você precisa ir lá falar com o Bob comigo. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, 2 noites antes de eu ir, tem um fato importante: quem bancou a minha viagem para lá foi a SPAR, e eu fui de primeira classe, né? Eu tenho até umas fotos, é uma pena que eu não tenho casa. Mas é mais confortável que a cama de casa, eu não consegui dormir no avião, obviamente, e nem na primeira noite no hotel lá.
Eu lembro que quando eu sentei à mesa com o Bob, com o Bill e mais 3 diretores deles, eu não conseguia falar. Essa é a sensação. Eu tremia tanto que eu não conseguia falar. E detalhe, que eu já tinha participado de algumas mesas de investimento aqui no Brasil, com empresas importantes, Redpoint, Kazek, entre outras. Mas, especificamente naquele dia, um nervosismo imenso tomou conta de mim. Eu tinha preparado um script que, num dado momento, me deu uma luz lá. Eu falei, olha, tem um paralelo, minha mãe estava adoecida, e muito gravemente, e minutos antes da reunião, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, a cuidadora dela, né, porque ela não consegue mais mandar as mensagens. E eu tinha lido aquela mensagem, aquilo estava voando na minha cabeça, eu lembrei da minha esposa, das minhas filhas. Eu falei, meu, sabe uma coisa? Esquece o script, eu vou falar aquilo que eu penso, do jeito que eu penso, do jeito que eu sempre fui. E nós iniciamos a conversa assim, sem nenhum script. E eu comecei e falei, olha, eu quero que você fale um pouco de você. Ele não queria que eu falasse do Chicote, ele queria que eu falasse da GS. Aí eu comecei a falar, olha, eu nasci em Fernandópolis, no Grande São Paulo, eu sou casado com a Denise, namorei 10 anos, faz 18 que eu estou casado, eu tenho 2 filhas. Esse cara me olhando com cara de louco, esse cara é louco, né? E no final do primeiro dia, eu fiquei 5 dias negociando com esses caras. No final do primeiro dia, eu cheguei no hotel, eu liguei primeiro para o Thiago, que é meu sócio, me ajudou a fundar a agência, e ele foi aí, como foi? Eu falei, Thiago, não tem ideia de como foi, porque os caras não esboçaram reação nenhuma. Do jeito que eles sentaram pela manhã, eles saíram no final da tarde. Então, e depois foi soltando e se tornou uma oportunidade concreta, que hoje já está se efetivando. Mas, então assim, o nervosismo foi tamanho de fechar lote. E daí para frente, foi uma baita experiência, né? Como que agora você se prepara para um momento desse, mentalmente? Então, Vlad, aí em agosto do mesmo ano, em setembro do mesmo ano, dia 4 de setembro do ano passado, eu tive a oportunidade de participar de 2 rodadas em Portugal, uma dentro de uma rede de varejo gigantesca lá, chamada SONAI, uma rede de supermercado chamada Continente. E o que é bacana? SONAI é Sociedade Nacional de Extrativismo. Então é um grupo de extrativistas de madeira que lá em Portugal fundaram a maior rede de varejo hoje da Europa, uma das maiores, a maior de Portugal. E esses caras têm o programa de fidelidade mais antigo do mundo, tem 25 anos. E eu tive a oportunidade de sentar com um cara que foi o diretor, que foi o criador desse projeto, que até hoje dirige esse projeto dentro do supermercado Continente. E na sequência, eu falei com uma empresa inglesa chamada IT, que é dona do maior software de precificação do mundo para varejo, chamado Profimetrics. O que é interessante é que eu usei a mesma estratégia. Eu preparei um roteiro, que a Thaís, que está lá no fundo, que trabalha comigo, me ajudou, e quando eu cheguei lá, eu usei o roteiro. Né? O roteiro é importante para me acalmar. Eu sempre, como aqui, eu preparei um monte de coisa. Eu comecei a usar. Né? Então, eu me acalmo quando eu faço os roteiros. Mas chegou lá na frente, eu comecei a mostrar o que nós éramos, como nós éramos, o que nós fazíamos. E em Portugal, teve uma questão muito bacana, que eu fiquei muito feliz assim, com a postura deles. Esse diretor chamado Tomás, ele falou assim para mim, falou, Bote, é o seguinte, nós somos líderes aqui em Portugal, nosso programa mais referenciado no mundo, nessa área de ciência do consumo. Então, antes de você mostrar qualquer coisa nova aqui para a gente, eu quero mostrar tudo o que eu faço. Porque, muito provavelmente, qualquer coisa que você vai mostrar não agregue nada ao meu modelo. Então, eu não quero que você saia daqui com a sensação que eu copiei alguma coisa sua. E ele ficou 2 horas apresentando o que eles faziam, que era fenomenal. Fenomenal. E, graças a Deus, nós encontramos ali 2 ou 3 oportunidades de acrescentar alguma melhoria àquilo que já foi bem feito. Então, foi uma maneira muito tranquila. E a Profimetrics, depois que eu mostrei, o diretor, fundador chama Helder Gouveia, inclusive é o homônimo de um ex-aluno meu aqui da FAIM. O Helder, quando eu mostrei o que nós fazíamos na empresa e a quantidade de pessoas que trabalhavam, ele falou claramente para mim, falou, eu duvido. Ou você tem mais gente ou você tem menos software. Porque não dá para você ter essa tecnologia
com essa quantidade de pessoas nessa quantidade de tempo. Aí eu falei, Elber, só tem um jeito de você descobrir se é verdade ou mentira. Nos visite lá em São José do Rio Preto. Um mês depois ele estava aqui e também a gente conseguiu encaminhar. Então hoje, a minha estratégia básica para reuniões importantes, duas coisas que eu faço. É essa pré-preparação, que no final das contas eu acabo boicotando na maior parte das vezes. Mas a segunda coisa, eu durmo bem no dia anterior. Se eu tenho uma reunião importante amanhã, hoje eu já não faço mais nada. Antigamente eu lembro que eu fui conversar com um cara, eu comentei isso com a minha esposa sábado, nós estamos em Alphaville, nós passamos na Alameda Rio Negro. A primeira reunião importante que eu tive pela Jéssica foi na Alameda Rio Negro, um cara chamado Nasir Salles, depois vocês vão no Google, ele tinha um programa na TV, não sei se tem ainda hoje, chamado Doutor Negociação. A reunião era às 5 horas da tarde. Antes dessa reunião eu fiz 4 reuniões em São Paulo. Eu cheguei exausto para a reunião, exausto. E ele falou assim, você está exausto, né? Ele falou, então eu vou te dar uma chance, você vai embora, você vai descansar e amanhã eu faço uma reunião com você. Então, por que, Nasir? Porque é covardia. É a primeira reunião que eu estou fazendo hoje. Eu estou descansado, estou com a minha cabeça vazia. E negociar com você, exausto como você está, vai ser muito fácil de ganhar. E eu quero uma negociação boa para nós dois. Então, isso eu tenho levado. Né? Quando eu tenho uma reunião importante no dia anterior eu não faço nada importante e nem naquele dia, eu reservo esse tempo. Bacana. E aí, assim, pensando em internacionalização da GS, vocês estão entrando num outro jogo, é um jogo em escala global. Isso te dá medo? Claro, muito medo. A gente tem medo de tudo, né? A verdade é que o meu ex-orientador de doutorado, Gilberto Câmara, que hoje assumiu o DIO, que é o principal núcleo mundial de informações geográficas do mundo, lá na Suíça, ele falava assim, todo mundo que pensa tem medo. Ele dizia, e eu concordo com ele, que a ignorância é uma dádiva, né? Porque quando a gente não tem conhecimento pleno das coisas, você não tem, porque você não conhece, né? Então, quando você vai amadurecendo a empresa e você vai percebendo que o nível de cobrança que você tem é maior e que um erro pode afetar milhares de pessoas em pouco tempo, esse medo ele vem a todo momento. Um exemplo claro, gente, uma questão ética, eu não posso citar o nome do cliente, mas nós tivemos um problema com um cliente nosso esse ano, que uma falha que a gente cometeu em questão de 2 horas atingiu 1.200.000 clientes do nosso cliente varejista, que é uma grande rede de supermercados. Vocês não têm noção do estresse que é isso, né? E quando isso ocorre, o nosso coração bate na garganta 200 por hora. Muitas vezes eu chego em casa, minha esposa quer conversar comigo e eu falo, hoje eu não quero conversar. Porque está preocupado, pensando, com medo das consequências que uma atitude da tua empresa pode ter sobre outras empresas e outras pessoas. E o que você faz a partir desse momento? Primeira coisa, quando você vai amadurecendo, eu acho que o mais bacana hoje é que nós temos uma consciência clara de todos os riscos que nós corremos. Eu acho que esse é o primeiro passo, foi o nosso primeiro passo. E isso não foi sentado numa mesa e vamos imaginar os riscos. A gente, nesses 12 anos de empresa, a gente veio construindo essa história. Só que, por exemplo, um problema desse que aconteceu, ele impactava antes 600 clientes, 500, que para nós já era um número expressivo. Então, para cada risco, você tem uma contingência. Então, hoje, o nosso trabalho, nós temos um time que trabalha, primeiro, criando estratégias para que essas falhas não ocorram, e caso elas ocorram, a gente tem um plano de contingência que minimiza da melhor forma possível os impactos. Então, quanto maior é o nosso plano de contingência para evitar esses riscos e para a correção das falhas, para não chegar na ponta, eu fico mais tranquilo. Então, a gente tem investido muito nisso, muito mesmo. Né? Para vocês terem ideia, a Hash, que é uma empresa do nosso grupo, o principal motivo pelo qual eu topei ser sócio dessa empresa é que o primeiro cliente dessa empresa foi a GS. Uma vez, para vocês terem ideia de tamanho, de risco, a GS hoje mapeia 25
aproximadamente 25 milhões de domicílios no Brasil. O Brasil tem 74 milhões de domicílios. Nós mapeamos 25 milhões. A gente sabe quem é o chefe da casa, quantas pessoas vivem naquela casa e o que aquelas pessoas consomem em supermercado, em farmácia e, mais recentemente, em pet shop. Um vazamento de um dado desse pode gerar um prejuízo financeiro e moral irreparável para a GS e para os nossos clientes. Então, a Hash, ela veio com o principal objetivo de certificar a GS, de colocar a GS em compliance com a LGPD. Isso me tranquiliza muito hoje. Só para complementar, Vlad, no Natal de 2017, a minha mãe tinha adoecido, ela estava em coma. E eu estava muito triste, muito triste. No dia 23 de dezembro, eu estava em Fernandópolis, visitando, ia ter uma festa dos meus amigos de infância, e foi a primeira vez que eu saí depois que minha mãe estava em coma. E meu irmão tinha me ligado falando assim para mim, falando, cara, a mãe está melhor. Melhor é porque, em coma, né, ela não acorda, mas os exames estavam melhorando, a bactéria estava diminuindo, essas coisas. E eu fiquei aliviado com aquilo, falei, vou tomar uma cerveja, né, vou dar uma relaxada. 15 minutos depois, o Thiago me liga, falando, Fernando, é o seguinte, acabou o teste de penetração do Zoombox, que é uma plataforma, a nossa principal plataforma, e nós encontramos 150, esse é o número, 153 vulnerabilidades na plataforma. Acabou com o meu final de semana. Eu fiquei muito mais preocupado do que com a situação da minha mãe. Por mais que eu ame minha mãe, que eu estava triste. Mas por quê? Porque aquilo nos expunha de uma maneira exponencial. Para vocês terem ideia, nós demoramos 1 ano trabalhando para corrigir essas vulnerabilidades e para ter a certificação. 1 ano, uma equipe dedicada trabalhando nessas vulnerabilidades. Que eu digo que por muito mais sorte do que juízo, nós não tivemos um problema sério. Bom, falou muito de preocupações, né? Eu quero saber da sua maior alegria como empreendedor. Conta uma história aí legal. Puta, Vlad, tem várias coisas que eu fico feliz, né? A primeira coisa que me deixa muito feliz, olhando lá no fundo Evandro, a Thaís, que trabalha conosco até hoje, olhando o Enzo, cadê o Enzo? Ali, ó, o Enzo, olhando, tem mais um aí que eu dei uma cantada nele hoje, cadê? O Gabriel. Olhando o Gabriel, que trabalhou conosco, vários ex-alunos, amigos como o Rafael, Mantovani, entre outros. Uma das coisas que eu fico muito feliz, eu lembro quando a gente começou a GS, eu tinha um aluno que era brilhante, chamado Luciano Sasso. Luciano Sasso Vieira. Eu digo que é o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida e continuo dizendo isso. E olha que eu conheço gente, hein? O Sasso, ele prestou um concurso na Unesp, passou em primeiro lugar, e foi lá trabalhar num laboratório como pesquisador. E ele sempre falava que queria trabalhar comigo. O GS tinha 4 pessoas. Aí eu arrumei um projeto vinculado onde eu estudei, ao CTA, que era para desenvolver um software para gerenciar as obras do PAC, chamado GeoPAC. E eu precisava de um desenvolvedor top de linha. Eu cheguei para o Sasso, eu chamei ele de Lu, falei, Lu, você não quer vir trabalhar comigo na GS? Eu sei que você está trabalhando lá na Unesp, mas tem aqueles esquemas, você pediu afastamento por 1 ano não remunerado, pede o afastamento, cara, e você trabalha 1 ano comigo. Depois você volta para a Unesp, porque o nosso projeto ele tinha 8 meses de duração. Ele falou, beleza, Gibote. Passou uma semana, ele chegou cedo lá na empresa, começou a trabalhar, ia naquela correria do dia a dia, uns 15 dias depois eu fui sentar com ele. Eu falei, pô, Lu, que legal, cara. Eu achei que o negócio para você ter o afastamento lá da Unesp ia demorar mais. Eu não sabia que saía tão fácil. Ele falou, não, Gibote, não sai tão fácil. Eu falei, como que você já começou? Ele falou, eu exonerei meu cargo. Eu quase desmaiei. Eu falei, você é louco, bicho? Como que se exonera um cargo? Nós temos um trabalho de 8 meses. Nós não temos dinheiro para te pagar, Luciano. Você acabou de casar. Como que nós vamos te pagar? Não sei se vai ter projeto. Ele pôs a mão no meu ombro assim e falou assim, Gibote, fica tranquilo que nós vamos ter projeto. Hoje o Luciano é um dos sócios da empresa, como o Evandro também o é,
como nós temos mais 11 sócios que ajudaram a gente a montar a empresa lá no começo, todos ex-alunos meus de graduação ou especialização mestrado. Então, essa é uma alegria que eu tenho. A segunda alegria que eu tenho, o Evandro, vou citar o Evandro, porque é o que está mais na minha frente, aqui é o que eu vejo mais. Semana passada ele estava lá em Porto Alegre, né, Evandro? Num cliente nosso chamado IMEC, esse eu posso citar, apresentando um estudo de expansão ou potencial, que foi? Potencial de faturamento de loja. Então, hoje nós definimos em redes importantes do Brasil para que lado os caras precisam crescer, em termos de expansão geográfica, de expansão de lojas. E são investimentos, na ordem, a gente tem cliente, as lojas do Big, do Walmart, investimento de bilhões que eles fazem nessas lojas. E é muito gostoso quando termina uma apresentação, como ontem, termina, o Evandro me liga, falou, Gibotti, foi excepcional, os caras adoraram, os números do último estudo bateram, porque a gente fala, olha, abre, não abre, quando o cara abre, passado 6 meses, ele vai lá no nosso estudo, que é uma análise preditiva, e vê se o número bate. Né? Falou, o último estudo bateu. Então, esse reconhecimento que o mercado nos dá, Vlad, é algo que me traz muita satisfação. Porque eu tenho uma filosofia lá na GS, e eu levo para todas as empresas do grupo, que é o seguinte, quando alguém contrata a gente, ela está depositando a gente 2 coisas, dinheiro e confiança. Dinheiro é fundamental para a gente sobreviver no mundo capitalista. Tudo custa, né? Tudo precisa ter grana para a gente poder estar aqui agora com esse ar-condicionado ligado, com essa lâmpada e tudo mais. Só que a confiança é algo que você não pode perder nunca. Dinheiro você perde e recupera. Confiança você não recupera. Então, nós trabalhamos com um empenho muito grande para poder entregar para os nossos clientes aquilo que eles confiaram que a gente ia entregar. Quando a gente consegue entregar isso de verdade, que no final do dia a gente olha para trás e fala, pô, que dia gostoso, né? Que bacana, foi gostoso trabalhar, chega em casa feliz, eu acho que isso é sucesso profissional, isso é êxito profissional. Então, isso me deixa muito feliz, esse reconhecimento que a gente tem tido nos últimos anos aí, de que aquilo que a gente está fazendo importa de fato para alguém, é útil para alguém. Eu acho que é a maior recompensa que eu tenho. Legal. Qual que é o papel de um CEO? Sem dúvida nenhuma, direcionar. Eu lembro uma vez que eu conheci um cara lá em Santos, ele era um prático. Vocês sabem que é um prático, já viram? É o cara que estaciona o navio. O navio chega perto do porto, o prático vai de lancha até lá, ele sobe e ajuda o comandante a estacionar. É um estacionador de navio. Gente, esses caras ganham uma fortuna. Salários acima de 200, 250 mil reais por mês. E quando o cara me explicou o que ele fazia, eu não conseguia entender. Eu falei, mas você vai lá e estaciona e ganha tudo isso? Por que o cara que está vindo lá da Europa não estaciona? Mais fácil atravessar o oceano do que estacionar. Eu falei, não, tem que conhecer o canal, tem lá as peculiaridades. Eu acho que o papel do CEO é ser um prático. Porque ele tem que conhecer muito bem o terreno onde ele está navegando, e ele tem que direcionar a empresa, que pode ser menor, pode ser maior, mas ele tem que dar a linha de direção da empresa. E essa linha de direção, ela está correlacionada com o mercado, com o produto que se oferta, com postura, com cultura, que eu vi aqui, que eu concordo plenamente, eu acho que o nosso problema não é tecnológico, é cultural mesmo, é de colocar a cultura dentro da empresa. Mas, principalmente, Vlad, eu acho que a grande luta do CEO, 2. A primeira é fazer com que as pessoas se alinhem no mesmo propósito pessoal. Isso tem a ver com a forma com que se negocia. Né? A gente tem uma filosofia de negociação transparente. Muitas vezes a gente pega pessoas que trabalham diretamente com a gente, não seguindo essa linha. Isso machuca a gente. Porque quem é questionado no final das contas? E aí você vê que uma pessoa que está do teu lado, que trabalha com você, tomou uma atitude que você jamais tomaria. Acho que esse é o grande desafio. E o segundo grande desafio, eu também, por uma questão de respeito, eu não vou citar o nome da empresa, mas tem uma empresa que todo mundo aqui conhece, que é da nossa região, que cresceu muito. E o presidente dessa empresa, nos 27 anos que ele trabalhou nessa empresa, ele teve um mérito fenomenal, que foi pegar uma empresa do interior de São Paulo e transformar num unicórnio. Foi um unicórnio. Ele trabalhou 27 anos duramente, e eu conhecia muito proximamente esse cara.
ele cometeu um erro. Ele focou tanto no crescimento da empresa que ele esqueceu de preparar os diretores que ajudaram ele a construir essa empresa, e ele esqueceu de se preparar. Tanto é que, quando essa empresa atingiu o ápice da valorização dela, todos os diretores foram demitidos e ele foi demitido. Então, o que eu tenho tentado buscar nesse crescimento que a GS tem tido, graças a Deus, exponencial, é falar com as pessoas que ajudaram a gente a construir a empresa, que elas precisam se preparar para esse crescimento. Eu preciso me preparar para esse crescimento, porque eu tenho clareza que, se nós não nos prepararmos, daqui a pouco a nossa empresa continua e nós ficamos para trás. E muito provavelmente não ficaremos mais nela. Então, acho que esse é o segundo grande desafio. É você poder, de fato, entender quem são as pessoas-chave da empresa e ajudá-las no desenvolvimento para o crescimento. Bacana. O que falando um pouco agora de tecnologia, né? O que a GS está produzindo de tecnologia que é diferencial e disruptivo aqui no mercado? No mercado do varejo, no que vocês estão... A GS, ela começou... Foi uma empresa que não foi planejada, né? A GS, ela nasceu... Eu terminei meu doutorado, eu fazia consultoria para governo, principalmente na área de análise espacial, geoprocessamento. Isso em 2000 Quando eu terminei o mestrado, eu comecei a fazer isso em 2000, 19 anos atrás, não tinha GPS em celular, não tinha nem GPS de carro. Os GPS eram estações totais parecidas com essa câmera aí, que a gente vê até hoje, fazendo levantamento de rodovia, de vias. Então, a análise espacial é um negócio muito novo. Então, como eu tinha feito doutorado nessa área, e era uma área nova no Brasil, eu comecei com um viés muito forte de análise. Para governo, nosso primeiro cliente privado foi o Banco Bradesco, para análise. Só que, paralelamente a isso, nós começamos uma fábrica de software. Então, a GS, que na época se chamava GIS Consultoria, GIS de... Todo mundo acha que é Gibote e Simonato, não é. É de Geographic Information System, Sistema de Informação Geográfica, que é o que a gente trabalhava. A GIS Consultoria era uma fábrica de software. E a gente foi levando esses dois negócios ao mesmo tempo. Num dado momento, eu fui fazer uma venda para um cara de Mirassol, chamado Marcelo Fraia, e esse cara me contou uma ideia de desenvolver um negócio inovador, que foi a semente do Zoombox. Na época, esse cara ele era tão honesto, o Marcelo, que ele me contou a ideia dele inteira. Ele me mostrou a documentação, fiquei a tarde inteira com ele. Eu fui comer uma coxinha com o Thiago no final da tarde, num boteco ali em Mirassol, na Doce Mania, e aí eu falei, Thiagão, eu conheci um cara, que o cara tem uma ideia fantástica. Falei, vamos convidar esse cara para ser nosso sócio, e a gente desenvolve essa ideia com ele? Ele falou, vamos. Fomos lá, convidamos o Marcelo e fizemos uma sociedade de 33% cada um. 6 meses depois, a coisa começou a dar certo, começamos a pegar alguns clientes nessa tecnologia, que se chamava Profic, Programa de Fidelidade de Clientes, e o Marcelo chegou para mim e para o Thiago e falou, nossa sociedade está errada, nós precisamos redistribuir a sociedade. Eu falei, legal, Marcelo, o que você acha? Eu falei errado a história. Começou com 50-50. 50 para mim e para o Thiago e 50 para ele. Ele falou, nós temos que ter 3 partes iguais. Nós redistribuímos a sociedade, 2 anos depois, o Marcelo quis sair, o Germano, que é nosso sócio até hoje, comprou a parte do Marcelo. De lá para cá, nós conseguimos unir esses dois mundos. O mundo analítico, que era trazido pelos modelos que inicialmente eu criava, e que hoje nós temos lá uma equipe com 12 pessoas criando modelos analíticos, e tecnologia. Então, hoje nós temos uma ferramenta que basicamente coleta dados de consumo, que é o que você está comprando lá no supermercado, que você coloca o teu CPF para poder concorrer a um prêmio, tem um benefício, tem um desconto, né? Depois você baixa o aplicativo e tudo mais. Então, a gente tem a captura desse dado. Vocês mapeiam o carrinho de compra dele. Mapeamos o carrinho de compra e a pessoa e o household. Household é quem mora naquele domicílio. E aí a gente começa a fazer as análises de como as pessoas se comportam no consumo. A primeira análise que a gente faz é uma análise descritiva, ou seja, analisando os dados que estão acontecendo agora, a gente entende como está o varejo do Brasil hoje. O próximo passo é fazer uma análise preditiva. Além de olhar esse comportamento de consumo, a gente olha o mercado.
O mercado, a economia está crescendo, está diminuindo, a política está estável ou não está. E nós criamos modelos preditivos. A gente fala, cara, você tem um potencial de atingir este faturamento nesta categoria, nesse SKU. E, finalmente, a gente faz análise prescritiva, que eu acho que é a cereja do bolo. Para atingir isso aqui que nós estamos prevendo, você tem que fazer essas ações. E nós ajudamos o cliente na jornada das ações. Então, nós identificamos a realidade atual, nós prevemos um futuro correlacionado no aumento de faturamento em 3 vetores, que é aumentar o ticket médio, aumentar a frequência, ou aumentar o número de clientes na loja ou no produto, e depois nós falamos quais são as ações que precisam ser feitas lá no chão de fábrica ou no e-commerce, e a gente acompanha isso e mede para ver se aquilo que nós propusemos trouxe ou não resultado. Então, a grande inovação que a GS trouxe para o mercado brasileiro, e que é inédito no Brasil, são os modelos preditivos e prescritivos baseados em ciência do consumo. Bacana. Quais outras tecnologias, pensando no varejo em geral, no futuro, né? Bom, supermercado, pensando no supermercado. Como que vai ser minha jornada de compra no supermercado no final da década seguinte, assim, em 1929? Como que eu vou fazer compra de supermercado? Gente, é uma resposta bem complexa, porque ela envolve diferentes pilares. O primeiro pilar, todo mundo pensa em tecnologia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está esperando uma resposta pautada em tecnologia. A tecnologia permeia isso. Mas antes da tecnologia, tem o nosso comportamento. Nós estamos mudando a forma com que nós consumimos produtos de supermercado. É triste dizer isso, mas grande parte do que a gente coloca no nosso carrinho de compra hoje nos prejudica. Consumo excessivo de açúcar, consumo excessivo de amido, consumo excessivo de gorduras. Então, daqui 10 anos, eu vejo que a primeira coisa que vai mudar substancialmente é o que nós colocamos dentro do nosso carrinho de compras. E isso muda toda a cadeia produtiva. Isso começa lá na matéria-prima, passa pelas grandes indústrias e depois chega no supermercado. Alguns movimentos já estão sendo feitos. O que nós estamos percebendo? A renda A, ela puxa a moda no Brasil. Os ricos trazem as primeiras modas de consumo. E depois a gente segue, de uma forma geral. Há 4 anos atrás, nós percebemos uma diminuição significativa no consumo de bebidas açucaradas nas rendas mais altas. Refrigerante, sucos Tetra Pak, sucos de pó com pré-preparo. Hoje, a gente tem visto empresas mundiais aqui no Brasil de refrigerantes fazendo promoção que até então não faziam, porque caiu, o market share dessas empresas já caíram. Então, e o segundo movimento é um movimento relacionado aos orgânicos. Não precisa ir longe, gente. Vamos aqui em Mirassol, supermercado Alfredo Antunes, há 2 anos atrás eles inauguraram o Empório Verde. Dentro da loja do supermercado, existe uma mini loja com produtos voltados a uma alimentação saudável. Quando a gente analisa a jornada de compra lá no Alfredo Antunes, a gente já percebe uma grande quantidade de clientes que entram na loja, passam pelo setor de FLV, que é fruta, legume e verdura, vai até o orgânico e vai embora da loja. Não vai lá para o lado direito, onde tem mercearia seca, enlatados, não passa nem perto disso. Então, o primeiro ponto é esse. Nós estamos mudando os nossos hábitos. Segundo, as famílias estão ficando menores. Há 20 anos atrás, a média de pessoas por domicílio era acima de 4 pessoas, 4,12, 4,18. Hoje nós temos uma média de 3, 3,03. E nas regiões mais ricas e mais desenvolvidas, nós chegamos a ter 2,14, 2,16 pessoas por domicílio. Como nós temos menos pessoas no domicílio, nós consumimos menor quantidade.
A população está envelhecendo. Com o envelhecimento da população, menor quantidade e mais seletiva. Então, a grande transformação que a gente passa está relacionado com o nosso hábito de consumo e com o envelhecimento da população. Segundo, tamanho de loja. As lojas gigantes não existirão mais no Brasil, na minha opinião, nos próximos anos. Então, nós teremos as lojas mais compactas, automatizadas. Não sei quem já teve oportunidade de conhecer a Zait, Z-A-I-T-T, lá em São Paulo. É uma loja autônoma, você entra, ela tem no máximo ali 900 itens à venda, 900 SKUs. É tipo a Amazon Go, né? Exatamente. Uma loja convencional de supermercado chega a ter 21 mil itens, a média 12 mil, eles têm 900 itens lá à disposição. Você entra, você pega, você sai, não tem interação com ninguém. Essa é uma loja que vai pegar no Brasil, com e sem pessoas para interagir, e os atacarejos. E o último passo, a tecnologia. Tudo que nos traz conforto, a gente assume, adota com muita facilidade, né? Meu pai não gostava de ar-condicionado, até que depois de muito eu e meu irmão insistirmos, ele colocou um aparelho de ar-condicionado na casa dele e ligou. Não tem como não gostar, porque traz conforto. Tecnologia nos traz conforto. Então, eu acredito muito num crescimento no varejo como um todo, das compras online, compras click and collect, né, que você compra pela internet, passa e pega, mas eu também acredito que as lojas físicas, elas se manterão abertas e elas terão que ter um atendimento diferenciado para as pessoas que estão lá dentro. Experiência de compra. Isso eu ia perguntar, qual que é o papel da loja física? A loja física, ela tem que pensar... É muito legal, Vlad. A gente vai conversar com os nossos clientes varejistas, independente do tamanho. Os fundadores, tá? A gente tem clientes como o Roldão. O Eduardo Roldão era domador de baleia no Play Center. O irmão dele, o Ricardo, era lavador de queijo na feira de São Paulo, lá na Brasilândia. Hoje eles são donos de uma rede que fatura mais de 2 bi ano. E a gente tem clientes pequenos que têm 3 lojas. Quando você pergunta para esses clientes qual é o maior patrimônio que eles têm profissional, todos dizem que o maior patrimônio são os clientes. Todos não, a grande maioria. Uma minoria diz que é a marca que ele construiu, o nome dele. Só que quando você olha os investimentos que esse cara faz na loja, 99% do investimento é voltado para o produto. É uma coisa maluca, né? É uma dicotomia, o que mais me importa, o meu maior patrimônio é o meu cliente, mas eu cuido melhor do produto que está dentro da loja. Então, eu tenho um sistema antifurto, eu tenho um sistema de precificação, eu tenho gôndola eletrônica, e não tenho um centavo investido no cliente. A GS entra nisso. Fala, meu amigo, peraí, se o teu cliente vale tanto, você precisa conhecer o teu cliente, você precisa saber o que ele gosta, como ele consome, e mais, proporcionar para esse cara uma experiência, uma jornada de compra melhor. Então, o varejista ele vai ter que se importar realmente com o cliente. E isso está direcionado basicamente a atendimento humano. E isso serve também para a geração Millennium, que é uma geração mais conectada, que às vezes evita ter contato com pessoas para fazer uma compra? Vlad, eu estou com 44, é bom que pelo menos tem um Mantovani. Cadê o Mantovani? O Mantovani pode corroborar comigo, que eu sei que ele é um pouquinho mais velho que eu. Nós fomos millennials também. Nós jogamos Atari, Odyssey, telejogo. Pô, Atari eu joguei também. Eu tive BIP. O que acontece é que o millennial, ele também envelhece. A geração X, Y, Z também envelhece. E o que é bacana, à medida que você vai envelhecendo, você valoriza mais as relações humanas. Isso eu te digo por experiência própria. Eu sempre fui um cara de tecnologia. A minha formação inteira na área de tecnologia. Mas à medida que o tempo vai passando, que você vai envelhecendo, o contato humano te agrada, se ele é positivo. Porque a tua tolerância diminui. Então, quando você tem um mau atendimento, hoje nós fomos, eu vou falar abertamente, nós fomos na Receita Federal, eu e minha esposa tomar uma informação. A mulher olhou para nós e falou assim, eu não posso te dar essa informação.
Falei, tudo bem, nós estamos vendo aqui discutir impostos de um negócio que a gente vai fazer. Se a Receita Federal não pode me orientar, quem pode? Ela vira para mim e fala assim, o senhor entra no YouTube? Estou falando sério, minha esposa está ali no fundo, não mentiria na frente dela. O senhor entra no YouTube, assiste um vídeo, eu fiquei olhando para a cara da mulher, aí eu saí de lá e falei, o que mais me indigna não é ela não ter nos dado essa informação, é o fato de eu saber que ela ganha um salário 4,5 vezes acima da média de São José do Rio Preto, que é um salário considerado alto, pela média. Falei, isso é o que mais me deixa indignado. Então, a tua paciência diminui, mas você preza pelo bom atendimento. Não é à toa que, quando você fica mais velho, você começa a ser mais repetitivo no teu consumo. Você é mais fiel à padaria, ao açougue, à farmácia, porque você passa a valorizar mais isso. Então, veja bem, respondendo bem objetivamente, eu acho que o varejo passa por uma transformação, ele vai ficar mais conectado, mas o click collect, por exemplo, que é você comprar pela web e você poder ir lá na loja retirar, e lá na retirada você ter um bom atendimento, vai fazer a diferença para o varejo. Como que vai ser essa interação online e offline mais para frente? Hoje a gente está vendo empresas integrando esses dois ambientes, né? Como que você, projetando lá na frente, onde chega isso? Cara, eu vejo um negócio completamente misturado. Eu sempre acreditei num negócio que eu achava super legal. Eu lembro que eu falei isso em 2004, numa palestra no IBTA, que é o Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada. Eu acho que o pessoal achou que eu estava usando algum alucinógeno. Mas eu imagino o seguinte, a gente se prende muito a programas que têm audiência coletiva. Pode ser um vídeo hoje que a gente recebe no WhatsApp, no YouTube, pode ser lá um programa de TV. Então eu sempre pensei assim, você está vendo o Jornal Nacional, por exemplo, e o William Bonner tem uma gravata que te agrada. Você ia com o teu controle remoto em cima da gravata dele, você dá um clique, ia aparecer do lado um menu dizendo assim, gravata Hugo Boss, em seda, não sei das quantas, disponível nas cores tais, preço. E embaixo um botãozinho, comprar. Eu sempre acreditei nisso. Né? Por quê? Porque a mídia de massa, independente do formato que ela opera, e hoje a gente tem essa mídia muito forte nas redes sociais, esses caras influenciam as pessoas. O Whindersson Nunes, ele influencia muitas pessoas. Então, como ele influencia, o cara quer vestir a camiseta que ele veste, quer chupar o sorvete que ele chupa, quer comer a Nutella que ele come, quer fazer tudo igual a ele. Então, você tem essa possibilidade de uma interação na hora, poder comprar e poder receber em casa ou retirar em algum lugar, é algo que eu acho que vai ficar muito presente na nossa vida, em todos os canais. Em todos os canais. Inclusive no físico. Holograma vai servir para isso. Então, por exemplo, o Rafael está ali me assistindo, ele está vendo minha camisa verde, ele está falando, pô, que camisa bonita do Dibote. Ele pega o celular, bate em cima da minha camisa aqui, ó, o raio laser do celular dele, e ele já pode comprar. E aí ele vai passar ali no shopping, vai retirar, vai receber na casa dele. Então eu vejo uma interação do varejo físico além daquilo que a gente está acostumado. Eu acredito numa experiência de compra com holograma, realidade aumentada, muito forte nas lojas, e uma interação 100%. O chamado phygital, né, que é a mistura do mundo físico com o digital, eu não tenho dúvida que vai acontecer rápido. Não é 5 anos? Cara, eu acho que de 5 a 10 anos. Tem uma feira agora que acontece em Nova York, a NRF, que todo mundo vai para lá, todos nós vamos para lá todo ano. A principal feira de varejo. De varejo, a principal feira de varejo do mundo. O que é legal, que o que a gente vê na NRF de 2020, agora em janeiro, as universidades já estão discutindo os modelos, os algoritmos, desde 2010. O que é bacana, gente, eu tenho dito isso. Quem aqui sabe qual é o primeiro paper de inteligência artificial escrito no mundo? O ano. Alguém se arriscaria? A gente está falando muito de inteligência artificial, né? O primeiro paper do mundo, qual é o ano? 1963. O primeiro paper oficial. Década de 60. Até hoje, nenhum de nós, nem a IBM, o Watson, ninguém conseguiu implementar aquilo que está descrito lá como inteligência artificial. Numa escada de 50 degraus,
Nós estamos subindo, nós devemos estar no quinto ainda, sexto, né? Porque a capacidade cognitiva está bem distante. Mas, o que eu digo para vocês é o seguinte, essa predição que a gente faz hoje, em cima de grandes volumes de dados, para clusters, nós teremos individualmente. Nós seremos surpreendidos a todo momento com ofertas, e quando eu falo oferta não é só de compra, de dinheiro, mas de coisas que são úteis para a nossa vida e que a gente nem pensou naquilo. Então, isso é um ponto interessante, né? Eu vi o Yuval Harari, que escreveu o Sapiens, no Roda Viva, umas 2 semanas atrás, e ele toca num ponto muito bem nesse ponto, né? Que, assim, a gente está caminhando para um mundo em que um robô faz a maioria das nossas escolhas, né? E isso contraria toda a nossa história da humanidade, que durante milhares de anos nós sempre tivemos que escolher o que a gente come, onde a gente mora, onde a gente vai. Né? E agora um robô vai poder fazer essa escolha e realmente vai fazer a maioria das nossas escolhas. A geladeira faltou leite, ela simplesmente pede o leite. Eu nem escolhi a marca do leite, fui lá e chegou o leite na minha casa. Tá? O que isso muda no nosso comportamento, nós como humanos, se um robô faz a maioria dessas escolhas? Então, eu acredito assim, né? O robô ele já substituiu as questões operacionais que a gente faz. Eu lembro uma vez que nós levamos alunos nossos na fábrica da Audi, lá em São José dos Pinhais, isso 1999, eu acho, que você chega na fábrica, tinha um robô imenso, que ele fazia uma dança, e aí no final ele pegava um lápis e escrevia bem-vindo numa folha de sulfite, que outro robô segurava, super fino, traço perfeito, e entregava na nossa mão, assim, um negócio impressionante, literalmente. Mais impressionante do que isso, no filme A Rede, para quem é de TI não assistiu ainda esse filme, assista. É um filme antigo, da década de 90, a Sandra Bullock, junto com, esqueci o nome do cara lá, a gente lembra o nome, né, das mulheres, não dos homens, dos filmes. A Denise não vai ficar brava com esse comentário, né, Denise? Mas é o seguinte, eu lembro que ela chega, gente, eu assisti esse filme em 1993, ela pega um tijolão, um PT-500, né, que nem existia ainda o PT-500, ela abre aquele PT-500, conecta no notebook que era dessa espessura e pede uma pizza. Meu, aquilo era fantástico. Os alunos da minha sala, eu fazia ciência da computação na época, os alunos da minha sala olhavam e falavam, você acha que dá para fazer isso, né? Tá aí o rap, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, a verdade é que as nossas escolhas, cara, elas são direcionadas há muitas décadas. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá, que o Ronaldinho Fenômeno cortou o cabelo dele igual do Cascão, lindo corte, né? O que aconteceu no dia seguinte? Dezenas de milhares de brasileiros com o cabelo. Então nós sempre fomos influenciados pelas mídias de massa. As nossas escolhas sempre foram influenciadas, como serão e já estão sendo influenciadas por robôs. O que ninguém nos tira, na minha opinião? O livre-arbítrio. Porque, por exemplo, a tua geladeira até pode falar que acabou o leite, pode fazer um pedido de uma caixinha de leite, e você vai chegar, o leite vai estar lá. Só que vai ter um botãozinho na geladeira, diz assim, desligar pedido. Você vai apertar e acabou. Então, de novo, o que nós vamos nos permitir? Aquilo que nos gera conforto. Aquilo que nos gera conforto, aquilo que nos gera facilidade. Mas no final das contas, a escolha é nossa, porque o livre-arbítrio nenhum robô vai ter por nós. Nenhum robô. Né? Você vai ser dono da sua vida como é até hoje. Só que, repito, o que muda é a forma de influenciar, é a intensidade dessa influência. Mas por gerações nós fomos influenciados. Eu estava batendo um papo com um amigo recentemente sobre política. Eu me lembro quando a Globo, especificamente, colocou o Collor na presidência da República, o caçador de Marajá, piloto de caça, karateca, poliglota, e ainda por cima um homem bonito, interessante, né? Uma mulher bonita e tudo mais. Aí colocou, ninguém esperava que ele tinha na manga a Zélia. Né? Aí chega a Zélia, dá um feriadão prolongado, logo que depois de 1º de janeiro, o brasileiro adora feriado. O que nós pensamos? Acertamos o presidente, né? Esse é o cara mesmo.
Só que ninguém esperava que eles iam lançar um plano econômico, que ia congelar a poupança de todo mundo, ia quebrar um monte de gente. E aí ele começou a bater de frente com o interesse de muita gente. Aí lançam lá uma série, eu não lembro se era Anos Rebeldes ou Anos Dourados, onde os jovens, estudantes saíam para a rua, pintavam o rosto. O que aconteceu no Brasil? Anos Dourados. O que aconteceu no Brasil? O impeachment do Collor. Então, a verdade é que eu acredito no movimento das redes sociais, defendida lá pelo professor Augusto de Franco, onde ele fala dos modelos de NetWeaver e de Swarming. Sempre vai ter alguém influenciando os nossos movimentos. Sempre. O que nós vamos saber é se a gente aceita ou não. Hoje, quem nos influencia são os seres humanos. Daqui a pouco, robôs. Mas o livre-arbítrio é nosso. É porque quando eu penso assim, por exemplo, o Spotify, né, ele mapeia o meu histórico de músicas e ele começa a oferecer músicas que eu vou gostar. Né? Isso, às vezes, tira até uma oportunidade de eu conhecer uma coisa totalmente diferente. Né? Eu imagino isso com marcas também. Às vezes, você faz o mesmo pedido e, às vezes, esse conforto te impede de conhecer outra marca. E aí, até mesmo assim, como que uma marca vai disputar com a outra se automaticamente, às vezes, a pessoa só consome aquela marca porque um robô influencia ele? Então, aí você tem uma questão de ética por trás disso muito forte. A gente tem estudado alguns modelos lá, que vai ser o futuro da GS, e aqui eu posso falar um pouco sobre o futuro da empresa. Hoje, as nossas ações são muito fortes para melhorar a jornada de compra, para aumentar o potencial de faturamento lá das lojas, das indústrias, e a gente vai direcionando isso de certa forma. Mas o nosso grande propósito é poder olhar para um carrinho de compra de um cara, num primeiro momento dizer assim, falar, meu, você está vendo tudo que você está comprando? Eu posso te proporcionar a mesma experiência de consumo, fazendo você economizar 30%. Ou seja, tornar as relações de compra mais justas. Esse é o grande propósito que a gente tem, que a gente já começou a testar dentro da empresa. Ou seja, nós vamos influenciar diretamente a escolha das pessoas no que ela põe dentro do carrinho de compra. Com relação a marcas, principalmente no primeiro momento. No segundo momento, a gente vai olhar para o carrinho de compra do cara e falar, meu, você lembra que eu fazia você economizar 30%? Lembro. Eu fazia mesmo? Fazia. Agora, eu vou fazer você ganhar 10 anos de vida. Está vendo esse produto que você tem consumido com certa frequência? Tira esse produto do teu carrinho, acrescenta esse, que vai te dar uma satisfação alimentar similar, não igual, só que você vai ganhar 2 anos de vida com isso. De certa forma, o que está por trás disso é um robô. É um algoritmo que está processando dado, está falando, ó, muito açúcar vai matar esse cara, então tira um pouco de açúcar e coloca um negócio mais natural. Por que eu falo da ética? Porque, obviamente, que todo mundo vai querer vender mais e vai puxar para o seu lado. Eu acho que vai ter que ter uma transparência muito grande na web semântica também, desenhada lá, logo depois que o Tim Berners-Lee teve o seu primeiro paper da web semântica, onde nós vamos ter uma capacidade de entender se aquilo que estão ofertando para a gente está de acordo com o nosso interesse real ou se está de acordo, ou se é um jabá, se está de acordo com o interesse de alguma marca. Um detalhe, Vlad, eu tenho uma filha de 13, que você conhece, e uma de 8. A minha filha de 13, ela assiste uma propaganda na TV, ela fala assim, pai, isso é mentira, né? Isso é mentira. Aí ontem ela veio me mostrar como que faz na propaganda da pizza, você puxar assim para cima o pedaço de pizza e aquele queijo cair bonito, né? O cara prega, põe cola do lado, tem toda uma estratégia visual que é adotada, né? Ou seja, alguém nos enganou, como um robô também nos engana, de certa forma, para nos direcionar para uma determinada marca, um determinado produto. A diferença, com a quantidade de informação que nós temos disponível hoje, e com um monte de robô que também vai estar atuando contra a falta de ética dessas marcas, eu acho que a gente vai ter um equilíbrio legal. Eu acredito muito nisso. Bacana. Você trabalha mapeando pessoas, conhecendo pessoas, entendendo hábitos de compra dele. E você mencionou que o que vocês fazem hoje com grupos de pessoas, né, personas, vai ser feito individualmente. Sim. Né? Nesse sentido, essas datas como Black Friday, as datas comemorativas que o varejo usa muito para alavancar vendas, vai perder um pouco o sentido, porque esse estímulo é mais constante, talvez, mais próximo? A grande sacada é essa.
quando você conhece bem uma pessoa, entende qual é o comportamento dela e qual é a melhor jornada, qual é a melhor experiência de compra para ela, você proporciona isso ao longo do ano. Isso nós já fazemos hoje, Vlad. A gente tem um supermercado, que eu posso citar, que é uma rede chamada Enxuto, de Campinas. É uma rede pequena, tem 6 lojas, mas fatura mais de 700 milhões por ano. É considerado uma das redes mais efetivas em faturamento do Brasil. Uma das 20 maiores em faturamento, Isso. né? A gente faz isso com eles há 4 anos, que é levar a melhor oferta individualizada para o cara no momento que ele precisa consumir. O Black Friday é super legal. Hoje. Assim como aquelas vendas que acontecem nas grandes lojas de departamento, que as pessoas dormem na fila, né, para poder comprar as coisas baratas no dia seguinte, foi legal numa época. Eu tenho que contar uma história, eu sei que o tempo está, mas eu tenho que contar. Vai, à vontade. Meu cunhado, ele chama Ricardo, ele um dia chega morto na empresa, ele trabalha comigo, morto. E eu vi e falei, meu, você não dormiu? Ele falou, não, cara. Eu falei, por que não? Não, porque eu fui na loja tal, passei a noite lá na fila para poder pegar as ofertas. Cara, eu comprei 3 panelas de pressão por R$10 cada uma. Falei, pô, que legal, Ricardo. Quanto que custa? R$ 49,90 é o preço normal na época. Ele pagou 10, né? 80% de baixo para cima, né? Falei, puta, que legal. Eu falei, ô Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Faz quanto tempo você está casado? Ah, tem 16 anos. Falei, quantas panelas de pressão você comprou nesse tempo? Ah, a que eu tenho é que eu ganhei no meu casamento. Falei, ela funciona ainda? Tá meio velha, mas funciona. Falei, interessante. Estou fazendo uma conta aqui, cara. Você comprou 3 panelas, você tem panela de pressão para os seus próximos 48 anos. Desculpa, cara, você fez um péssimo negócio. Você devia ter comprado uma panela de pressão, pego esses R$20, colocado numa aplicação futura, deixado lá, né? Então, já foi essa fase. Eu acho que a Black Friday hoje ela é muito bacana. Bacana quando ela é verdadeira. Porque a gente sabe também das falcatruas que estão diminuindo em função da tecnologia. Porque alguém vai lá e te oferece, compra esse copo aqui de R$150 por R$12,30. Você fala, nossa, de 150. Só que daí o cara que é um pouquinho mais esperto, entra na internet, coloca lá copo, tamanho tal, e vê que o preço desse copo de verdade é R$10,90. Então ele não tem nenhuma vantagem em pagar R$12,30. Né? Então eu vejo que a informação nos torna mais espertos, quando a gente quer usá-la. Ou seja, Black Friday tem dias contados. Bacana. E isso, na próxima década, que é capaz de acabar sem uma data dessa. Ofertas diárias que proporcionam para a gente, de verdade, a melhor experiência de compra. Legal. Que tecnologias você vê atuando diretamente no varejo, causando disrupções no varejo hoje? Eu falo assim, a principal disrupção que nós temos no varejo hoje, aí nós temos que dividir o varejo em online e offline. No offline, é o self-checkout. É você poder entrar na loja e sair sem falar com ninguém se você não quiser. Checkout? O self-checkout é aquele que tem no Mufato. Pagamento, né? A hora do pagamento. Onde você vai lá, você mesmo passa seus produtos, você põe numa sacolinha, paga lá com uma forma de pagamento qualquer e vai embora para sua casa. Por que ele é disruptivo, na minha opinião? Porque quando você pega uma loja de supermercado de 1.500 metros quadrados, por exemplo, essa loja tem 200 funcionários, numa média de 180, e ela tem de caixas aproximadamente 30 funcionários. 12% da mão de obra da loja. O self-checkout vai demitir todo esse povo. Vai demitir. E isso é um movimento disruptivo. Tipo o cobrador de ônibus. Tipo cobrador de ônibus. Segundo, o self-checkout, ele nos obriga a sermos mais honestos. Porque o que tem por trás é tecnologia, né? Eu passei uma latinha de leite condensado aqui de 395 gramas, coloquei na sacola, no suporte tem uma balancinha. Então, se eu der uma desperto e colocar, eu pego a latinha isso é uma fraude comum, você pega a latinha assim, e entre a latinha e a tua mão, você coloca um produto fininho. Você coloca um pente, qualquer coisa. Quando você coloca isso na sacolinha, a balancinha vai pesar esse produto adicional que tem 15 gramas. Ao invés de 395, vai bater 410. Aí vai acender uma lanterninha vermelha e vai encostar um atendente do mercado e falar, o senhor cometeu algum equívoco?
Aqui no Brasil, porque lá na Pensilvânia onde eu estudei, lá no Maine onde eu estudei, você vai preso se você fizer isso. Você vai preso. Preso, lei estadual. Aqui vamos perguntar se você cometeu algum equívoco. Então eu vejo que isso vai ser disruptivo nesse aspecto, né? Assim como é o transporte público em países que ninguém cobra a tua passagem. Você paga e você usa e a tua consciência fala mais alto. Supõe que você pague. Que você pague. Então, no varejo físico, o self-checkout, ele é uma grande disrupção. Hoje, já tem gôndola inteligente que faz autoabastecimento. Vocês lembram da Spar, a empresa que eu comentei no começo da nossa conversa? Aqui no Brasil, ela tem 7 mil pessoas que fazem reposição de gôndola em supermercado. 7 mil. Com as gôndolas inteligentes que fazem o abastecimento automatizado, essas 7 mil pessoas vão perder emprego. Pra vocês terem uma ideia, tem um modelo de gôndola que você tem o depósito fica no subsolo, entre as gôndolas você tem buracos, né, tem espaços, vai acabando o produto, o robô vai lá, pega, enfia e já posiciona, fica aquela gôndola bonita, né? Então, isso é um modelo disruptivo, pensando em varejo offline. E no varejo online, o que nós vamos ter, eu acredito, muito fortemente, é o escambo. Muitas vezes a gente compra coisas que não é para usar para o resto da vida. É para usar 1, 2 vezes. Né? Quantas mulheres já não compraram uma roupa que usaram numa única festa e nunca mais usaram? Uma furadeira, por exemplo. Não, uma furadeira, e no meu caso específico, usei uma vez e furei um cano. Então, hoje minha esposa que pilota a furadeira lá em casa. Mas então, o que é legal, o que eu vejo, é que eu acredito muito num mundo de troca. Né? Vlad, eu tive a coragem de vender o meu carro e não depender mais de ter um carro. Né? O meu pessoal, nós tínhamos 2 carros em casa, temos um só que a Denise usa prioritariamente, e eu ando de bicicleta, a pé quando dá de Uber. Né? Cara, é muito gostoso. São Paulo faz 2 anos que eu não uso carro. Metrô, trem e Uber. Você não se preocupa com o trânsito. Então, a cultura do usar versus o ter, eu acho que isso sim, nos millennials, vem fortemente. Sim. As startups mostram isso. Né? E neste caso, especificamente, não falando de alimento, né, porque não dá para eu comer e devolver, mas pensando em utensílios como roupas, eu vejo um mercado online muito forte em escambo, cara, que é um modelo lá dos nossos, das gerações anteriores à nossa. Eu vejo isso voltando fortemente no mercado. Legal. Falando de pequeno e médio varejo, assim, qual que vão ser os maiores desafios desses pequenos e médios varejistas na próxima década? Lucratividade. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil ele está passando por um processo em vários setores da economia de dominação de grandes grupos. Né? Eu fui, por um período da minha vida, sócio de uma faculdade. Várias pessoas estão aqui, o Edelcio, da Simplifica, foi meu aluno lá, está lá no fundo, com muito orgulho, o Rodrigo Mateus, e a gente fazia uma faculdade de primeiríssima linha. Né, um sonho de verdade, a gente construiu um negócio diferente. Pô, ganhamos fomos finalistas por 2 anos consecutivos do Imagine Cup, 2005 e 2006, que era, na época, não sei se hoje existe ainda, a maior Copa do mundo de desenvolvimento de software. Então era diferente, era um negócio bacana. Aí, um dia chegou um grupo educacional para a gente e falou assim, cara, nós queremos comprar a faculdade de vocês. Nós resistimos, nós não vamos vender. E não vendemos. Aí o cara foi e comprou uma faculdade em Monte Aprazível, comprou uma faculdade em Votuporanga, comprou uma faculdade em Rio Preto. Aí chegou um segundo grupo. Eu lembro que eu cheguei para o meu sócio, para o Álvaro, falei, Álvaro, se a gente não vender agora, nós vamos quebrar. E nós sucumbimos. Nós vendemos a faculdade. Né? E para nós, a venda da faculdade foi desmanchar um sonho que nós tínhamos. Né? Meu, do Fernando Cossenza, da Karina, do Álvaro e da Tânia. E isso está acontecendo no varejo. Um dos estudos que a gente faz é de aquisição de redes. Então, a gente tem grandes clientes varejistas, que têm 200, 300, 800 lojas,
e que vão para uma cidade, e a gente estuda 10, 12, 15 lojas locais de farmácia ou supermercado, e essa rede vai lá e compra. Quando você tem a dominação das grandes redes, esses caras têm um poder de negociação com a indústria muito grande. Então, eles conseguem, muitas vezes, o preço que eles vendem a mercadoria na gôndola é o preço que o pequeno paga para poder depois revender. Então, você se manter competitivo nessa disputa é uma tarefa herculana, é muito difícil. Como? Né? Eu, se eu fosse dono de um pequeno varejo hoje, eu iria para o nicho. Eu sairia de tudo que é comoditizado. Nicho, porque o nicho você não compra sem experiência. O nicho você não vai ter grandes disputando com você. Então, pensando em alimentos, eu teria uma loja especializada em produtos naturais, em produtos orgânicos, em castanha, entre outros. Porque isso é mais difícil, a concentração. O Brasil hoje está dominado, 5 indústrias, das quais 4 a gente atende hoje, estão presentes em 90% das compras de todos vocês aqui, pensando em supermercado. 5 indústrias. São detentoras de mais de 7 mil marcas no Brasil. Então, o que eu digo para vocês é que essa concentração que está acontecendo, ela leva o pequeno varejista, eu temeria muito. E o maior medo não é a compra online, porque o varejista pequeno ele pode vender online. Ele vai entrar no marketplace, ele tem saídas para ter um canal a mais. A precificação. Ser competitivo no mercado onde as regras de sell-in, que é da indústria para o varejo, não são isonômicas. Esse é o grande desafio. A única saída, na minha opinião, é nicho. E agora, falando sobre um futuro mais próximo, 2020, né? Qual que é a sua expectativa para a economia do Brasil, já que você também olha muito isso para estudar o varejo? Cara, a nossa expectativa é boa. Né? Até hoje eu estava conversando com o pessoal da Safari Capital, que analisa varejo também, a gente fala bastante com eles. E a nossa perspectiva, o varejo já começou a reagir. A gente tem visto nos clientes varejistas um incremento de faturamento já consecutivo, mês a mês. Então, a gente, de fato, espera um 2020 muito melhor. Na área de construção civil, a gente está tendo um impulsionamento fantástico. O Brasil está voltando a ser um canteiro de obras. O que é bacana da construção civil? Ela emprega muita gente. Né? Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa que anunciou 3 investimentos consecutivos anuais de 11 bilhões de dólares no Brasil para telecomunicação, para infraestrutura de telecomunicação. Isso gira a economia brasileira. Então, a gente vê a parte de construção civil já sendo alavancada, o varejo retomando. O que ainda prejudica muito o Brasil é a questão política, a insegurança política, a falta de uma perenidade política. E, principalmente, gente, essa possibilidade de manipulação de poder que a gente vê concentrado na mão de pouquíssimas pessoas no Brasil, que, com estalar de dedos, mudam o rumo de uma história. O Brasil é um dos melhores países do mundo para se investir. Por que a gente, qualquer um daqui que tem uma startup, qualquer startup que está aqui dentro, se for no Japão e apresentar para os fundos lá uma ideia coerente, vai captar dinheiro? Porque lá você tem juro negativo. Você coloca R$100 agora no banco, no final do ano você pega 97. Então, qualquer coisa que traga um lucro positivo, se você prometer 0,1 de retorno para esses caras, 0,5%, eles dão risada sozinhos. Então, tem muito dinheiro para entrar num país que tem muito a fazer, como o Brasil. Por que a questão política arrebenta isso? Porque gera insegurança.
Então, eu não sei se um contrato que eu estou assinando agora com o Brasil, eu como investidor estrangeiro, ele será honrado nos próximos anos. Por isso que aquela história do risco Brasil, que parece que não afeta diretamente a nossa casa, afeta em cheio a nossa casa. Então, e isso depende da gente, na minha opinião. Eu tenho dito isso muito fortemente dentro da minha casa, e principalmente para a minha família. Eu não tenho estendido muito essa discussão política, nem na empresa e nem na rua. Mas eu acho que chegou o momento do brasileiro, de nós, pensarmos o que é bom para o Brasil. Independente da cor da camiseta, independente do lado direito ou esquerdo, eu sou bidestro. Eu falo que a melhor coisa do mundo é ser bidestro. Poder escrever com as duas mãos. Quando eu quebro a direita, eu escrevo com a esquerda. Quando eu escrevo com a esquerda, é a melhor coisa. Quem foi meu aluno já viu eu escrevendo lá na lousa com duas mãos. Ser bidestro é o melhor caminho, gente. Não é ser canhoto ou ser destro. Bidestro. O que nós temos que ver? Nós temos que ver o que é melhor para o país. E apoiar ações governamentais, seja de um partido de esquerda, ou de direita, ou de centro, que são boas para a população. Porque, historicamente, se vocês observarem a história do Brasil política, existiram partidos e comandantes de direita, pensando no município, no estado ou no país, que trouxeram coisas excepcionais para a sociedade e trouxeram coisas péssimas para a sociedade, por interesses pessoais. O mesmo ocorreu com os de esquerda. Então, eu vejo que o Brasil, a gente tinha que, ao invés de polarizar, a gente centralizar numa ideia do que é bom para o país, não em função de quem está governando, mas do que está sendo proposto para a sociedade. Eu vejo que quando o Brasil enxergar esse caminho, ninguém segura o nosso país. E 2020, mesmo com toda essa bagunça política que a gente continua experimentando, vai crescer. Porque o Brasil é um país que tem uma TGCA, né, Evandro? Uma taxa geométrica de crescimento anual de 2%. É assim que ele cresce. Então, a demanda está aí. Bacana. Algumas perguntas rapidinhas, bate-bola, para a gente terminar, tá? Fala um livro que te marcou. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte Sponville. Fala das virtudes, e todo mundo pensa que ser polido é uma virtude, né? Não é virtude. Hitler foi um dos caras mais polidos da história mundial, e ele não era virtuoso. Qual que é o seu maior sonho como empreendedor? Ter o reconhecimento de uma empresa que faz coisas bem feitas, devolver para as pessoas que estão ajudando a construir boa condição de vida, pensando em grana, ambiente de trabalho e futuro, e, finalmente, poder, de fato, contribuir com a construção de uma sociedade mais equilibrada. Certo. E um conselho para quem está criando uma empresa agora? Para quem está criando? O que eu poderia falar é o seguinte: criar uma empresa, eu acho que a vida a gente faz escolhas, né? A gente escolhe se a gente quer casar ou não, se a gente quer empreender ou não. Quem escolhe abrir uma empresa tem que estar consciente dos riscos. Eu não tinha consciência dos riscos que eu corria ao abrir a minha primeira empresa. E ter essa consciência não é para desistir, não. É para se preparar. Eu sei que é rápido, mas eu fui entrar numa lagoa lá em Pirinópolis, no final do ano, no começo desse ano. O cara falou assim, nós íamos para uma lagoa, um cara falou o seguinte: tem muita cobra nessa lagoa. E tinha uma cachoeira espetacular. Ele falou: então, se vocês forem entrar, de fato, vocês vão ter um treinamento de como lidar com essas cobras, para elas poderem não picar vocês. É mais ou menos isso. Porque entrar naquela lagoa é muito gratificante, a cachoeira é espetacular, tudo. Você vê a cobra passando do lado, é fantástico, sem ela te picar. Mas você ter a consciência que a cobra está lá e como lidar com a cobra é fundamental para você ter sucesso nessa empreitada. Então, quando eu digo que você tem que ter consciência dos riscos, é para que você possa se blindar e, quando esses riscos de fato ocorrerem, você conseguir sair da melhor forma possível. Gibotti, muito obrigado. Passa rápido, né? Passa. Muito obrigado aqui pela presença, muito obrigado pela conversa, eu acho que foi muito bacana mesmo, muito instrutivo. E fica a casa aberta para você
família GS voltar quando quiserem. Muito obrigado.